É... Oi? Nossa, faz muito tempo que eu não faço isso. Eu acho que desde moleque eu não faço uma parada dessa. Meu Deus do céu. Oi. Pra quem não me conhece, eu sou Ereno Khan, Erenzinho, ou sei lá como é que. Ou quando você me conheceu até o nome do canal mudar, né? Que antes era Erenzinho, hoje é Ereno Khan, porque me deram esse nick, aí eu falei, vou colocar. Enfim, faz um tempo, né? 2 meses. Passa rápido. Para mim passou bastante devagar. Eu assumo, passou muito devagar. E bem, eu vim relatar um pouco, né? Contar o que anda acontecendo e dizer, na minha visão, que no caso é a continuação desse canal, um pouco sobre minha vida e tentar ajudar alguém de alguma forma. Eu achei uma abertura na minha vida para poder fazer esse tipo de coisa e eu acho que tá na hora, né? É isso. Bem, primeiramente saibam que esse vídeo é totalmente sem roteiro nenhum. Eu só vou dizer o que tá guardado dentro de mim. É muita coisa. Vem acontecendo bastante coisa e que me fez desanimar um pouco de gravar vídeo, de fazer as minhas coisas e tal. Me desanimou muito. Eu já arranjei várias formas de me expressar, até mesmo poemas. Eu costumo fazer poemas. Escrita, carta aberta, que inclusive foi uma ótima dica da minha mulher. Aí eu achei legal e começou a fazer uma carta aberta. Só que eu desanimei também. E eu preciso soltar isso de alguma forma, porque por mais que eu busque ajuda psicológica e faça tratamento, eu acho que é bom você soltar o que tá preso. Porque, querendo ou não, além de você aliviar um pouco a dor, você vai estar compartilhando ela com alguém. Que eu tenho certeza que esse vídeo não vai chegar para muitas pessoas, porque as views vão estar muito paradas, é algo que, né, muita gente vai ignorar, porque, mano, quem assiste um vídeo desse até o final, né, você só conversando e etc. Tem gente que assiste, né, eu gosto muito de ver, inclusive, mas você ajuda alguém de alguma forma que tá passando por algo semelhante. Então, é isso. É sempre bom você fazer um tipo de vídeo desse com o seu público, porque sempre tem alguém que te assiste que passa pelo mesmo, mas nunca consegue dizer pra ninguém. Sempre luta sozinha. E sabe, é de uma certa forma o ato de empatia que você pode ter com o seu próximo, mesmo não sabendo. Você não precisa saber, né? O simples fato de você estar lá pra pessoa é um ato nobre, é um ato gentil. Enfim, né? Eu acho que é melhor eu continuar dizendo, reformulando tudo e contar desde quando começou exatamente. Cara, eu acho que não faz nem 3 meses que eu postei aquele post na aba comunidade, onde eu falei que eu ia dar um tempo do canal antes. Perdão, eu tô com muito sono. Antes de eu postar aquele vídeo de My Boyfriend Song Kong, da collab que eu fiz com o meu amigo Ryuk e junto com os guri, eu tinha feito aquele vídeo, né, porque eu achei uma boa forma de poder fazer a minha história ficar um pouco mais aprimorada, né? Eu achei legal. Então eu só participei, peguei o papel do Gojo e tal, foi aquilo, enfim. Não pegou tanta view, mas eu não me importo. Cara, é muito bizarro fazer isso porque parece que eu tô me abrindo. E eu conversei milhares de vezes comigo mesmo antes de fazer esse vídeo, mas eu achei que seria correto fazer. Basicamente, desde o sexto ano, eu sofria bullying. Eu sofri um bullying extremamente pesado.
Eu não sei se pode falar uma coisa dessa aqui no YouTube, tipo, porque eu sofri muita coisa física. Eu sofri muita coisa verbal, muito mais verbal, mas física. Foi basicamente autoagressão. Eu também já fui apedrejado na ida para casa. Tipo, foi bagulho muito pesado. E por que eu criei o canal? Eu criei o canal com o intuito de poder me expressar minhas ideias. Porque eu já assistia muito Gacha React. Então eu falei, cara, eu posso expressar minhas ideias através de um canal. E vai ser legal. E no começo deu pra ver que as minhas ideias eram super malucas, mas que, querendo ou não, chamava a atenção de muita gente. E eu gostei. Isso foi em 2022. Em 2021 eu tava no 6º ano. No 7º ano as coisas pioraram. E foi dali que me deram a ideia de criar o canal, porque eu faço essa parada de Gacha React faz desde quando eu auxiliava meu amigo a pegar view. Ou seja, aí eu via que deu certo e eu mesmo quis fazer. Depois da música do Eu Sou Perfeito do Soulja Boy e Donny Rap, aí eu criei o canal. Mas eu tava passando por uma fase da minha vida que era o meu primeiro relacionamento, na vida em si. E eu tive um relacionamento com uma garota que, vamos apelidá-la de Aika. Basicamente era assim que a gente apelidou ela. E basicamente foi minha primeira experiência e durou um ano. E terminou do nada. Como é que foi exatamente? Basicamente ela começou a me evitar e depois dali quando eu tentei procurar ela, incentivar ela a ficar perto, ela me tratou como se eu não fosse nada. E deu no que deu. Ela me tratou igual como uma arrogante, né? Uma arrogante. Foi uma situação muito triste. Eu fiquei me remoendo e me perguntando o porquê muitas vezes. Até que um mês seguinte ela mandou pedido de perdão e falou que tava enjoada daquilo e eu não queria mais. E eu entendi, eu compreendi. Eu fiquei mal, claramente eu fiquei mal, mas não tinha muito o que fazer. Aconteceu muita coisa na minha vida. Eu não quero ficar relatando nisso de uma forma. Como é que eu posso dizer? Eu não quero fazer um vídeo relatando minha vida inteira porque tem muitos contrapontos. Mas eu queria deixar um contraponto recente. Que no caso seria da minha namorada. Que é algo muito difícil de eu dizer abertamente. Porque é uma situação muito recente. Basicamente, ela me ajudou no momento mais difícil da minha vida ano passado. Na verdade, no início do ano, isso mesmo. Foi nas férias. Eu tava super mal e basicamente depois do meu primeiro relacionamento, eu conheci uma garota que me ajudou, que eu pensei que fosse uma pessoa legal, mas na verdade não era. E depois ela me tratou mal, me manipulou e me usou até onde conseguiu. E eu meio que saí traumatizado. E eu criei esse trauma na minha cabeça. Meu irmão sabe, meu irmãozinho Nick. Ele nunca apareceu aqui, mas ele é alguém muito querido pra mim, que teve nessa época. E basicamente foi dali que eu conheci ela. Eu não vou dizer o nome dela porque eu não pedi autorização para que ela fosse citada no vídeo, até porque ela se encontra um pouco ausente depois de muita coisa que aconteceu. E relaxa que eu vou contar tudo, vou ser bem transparente, porque é uma situação que me dói muito. E ela me ajudou. E a gente virou amigo, eu auxiliei ela em muita coisa na vida dela e ela me auxiliou na minha. Mas a gente era aquele típico de amigo que se falava e depois ficava um bom tempo sem conversar. Mas desde o início eu sentia alguma coisa. Só que eu pensei que eu tava sendo iludido.
Eu pensei que eu tava sendo muito afobada. E também porque na época ela namorava. Então eu falei, isso é idiotice eu fazer isso com uma pessoa que namora. Isso é algo que muita gente faria, mas eu não vou ser esse tipo de pessoa. Eu pensei certo. Até o momento que ela separou. E aqueles sentimentos começaram a se tornar mais visíveis. E, e eu percebi que ela também gostava de mim. E até demais. E eu lembro desse episódio porque basicamente eu tentei um relacionamento com uma amiga minha que eu tinha há 2 anos, ou até mais. Que eu conheci ela e na época ela também namorava, mas só que ela tava tão mal que, tipo assim, a gente falou, bora tentar. Tipo, se conhecer primeiro. E a gente foi se conhecendo muito aprofundadamente, mas ela sempre me tratava. Tipo, quando você conhece uma pessoa realmente, o lado mal dela, e você não consegue suportar porque a pessoa não dá abertura pra isso, você acaba se sentindo mal. E foi dali que eu parei. Até que eu me deparo me conversando muito com ela. No caso, com a minha namorada. Eu ainda considero ela uma minha namorada, por mais que hoje em dia a gente seja apenas amigo. Porque eu tenho esperança, sabe? Porque ela me deu uma esperança que tudo pode voltar a ser, não a ser como era, mas que a gente possa ter realmente o futuro que a gente tanto sonhou, que a gente tanto desejou e planejou muito cedo juntos, né? Futuro que a gente planejou junto e etc. E basicamente eu me peguei conversando muito mais com ela, muito mais frequente. E ela me acolhia e eu acolhia ela. E para quem ela corria para mim para contar sobre o que ela passava e eu corria para ela para dizer o que eu passava. Até o momento que eu comecei a perceber que aqueles sentimentos voltaram. Eu disse, isso é paixão? Eu não quero me apaixonar de novo. Só que eu falei que aquilo seria minha última tentativa de ter alguém na minha vida. Porque eu sempre queria um futuro com alguém especial. E parece que todas aquelas pessoas, por mais que eu sentisse, o amor não era aquele amor esplêndido. E por isso que acabava rápido. Acabava rápido. E bem... Eu comecei a falar com ela muito. E eu comecei a falar, eu vou tentar. E se não der certo, é isso. Eu comecei a falar muito que eu amava ela. Eu comecei a fazer muitas coisas românticas pra ela. Até o momento que eu soltei um eu te amo e ela retribuiu da mesma forma. Eu fiquei meio assustada. Eu vou dizer, eu fiquei bastante assustada. Na minha cabeça eu pensei que ela não ia reagir. Mas ela ter reagido me fez ver muita coisa com outro olho. Com outros olhos, sabe? Aquela sensação que você encontrou a pessoa certa no primeiro momento e por mais que você não tivesse certeza do futuro. E foi o que aconteceu. E eu não me arrependo, sabe, de ter conhecido ela. Provavelmente ela vai ver esse vídeo porque ela sabe da existência do canal e é inscrita e tal. E sabe, ela pode não estar muito presente agora, mas ela sabe o valor sentimental que ela tem pra mim. E eu fiz uma promessa, por mais que seja idiotice da minha parte, eu fiz uma promessa e que ela sabe muito bem. Que no caso, se não for você, não vai ser mais ninguém. É essa promessa que eu fiz pra mim mesmo e disse pra ela com todas as palavras possíveis. Abre aspas, se não for você, não vai ser mais ninguém. Da minha visão, essa frase que eu disse foi no intuito de se não for você, se não for você a pessoa certa, eu vou parar de procurar e vou tentar me privar para que pessoas parem de vir até mim, porque senão eu não fui feito para isso. E foi meu pensamento, e é meu pensamento até hoje.
porque ela é tão especial pra mim. Ela foi um ser humano incrível. Ela é um ser humano incrível. Se vocês a conhecessem, vocês veriam que ela é um ser humano legal, que ela gosta de ajudar. E eu me arrependo muito, porque eu sinto que eu deixei uma ferida muito grande nela que vai ser muito difícil de cicatrizar. O que aconteceu? Basicamente, a minha mãe e ela nunca se bicavam. Basicamente, aqui no Rio, a gente fala que se bicar, no caso, nunca se deram certo, nunca se reconciliavam, nunca manteram um bom convívio. E isso ocasionou muitas brigas que a minha mãe fazia comigo e tacava em cima dela. Porque eu sofri um acidente enquanto eu andava de bicicleta na rua e eu fui parar no hospital. Eu não quebrei nenhum osso, eu não fraturei nada, ainda bem. Mas só que, tipo assim, nesse desespero, ela ficou sabendo e ligou pra mim pra ver se eu atendia. Mas quem atendeu foi minha mãe. E foi daí que ela descobriu sobre o relacionamento, né? Foi daí que ela descobriu como tudo começou. E eu contei pra minha mãe e tal, ela até deixou, mas só que dava pra ver que ela tinha um receio. Ela não queria conhecer a garota. E ficava nessa. E eu me machucava muito, porque eu queria tentar manter as duas unidas. Até chegar um ponto que eu desisti. E parei com essa palhaçada de tentar unificar as duas. Mas eu passei por muitos problemas dentro de casa. Problemas sérios. Sabe que me faziam muito mal. Muito mal. E acabava indo pro relacionamento. E era muito ruim. De verdade, era muito ruim. Mas resumidamente, de tanto isso acontecer, um certo dia, a minha mãe acabou vendo o que eu falava deles aqui em casa. Porque eu tentava falar isso com alguém porque eu me sentia mal dentro de casa. E aí ela proibiu, né? Proibiu a gente se falar. Só que eu insisti, porque eu não queria que aquilo acabasse. Tipo, eu até entenderia se fosse eu que acabasse com aquilo. Por mais que eu não tivesse motivo. Porque eu não queria acabar. Aquilo tava bom pra mim e era bom pra mim. Mas ter acabado me machucou muito. E eu insisti em procurar ela até o momento que ela falou que a gente deveria dar um tempo. Não é o momento certo. Aquele não era o momento certo. Ela sempre disse que eu fui uma pessoa boa. E ela sempre diz que eu sou uma ótima pessoa, sou uma pessoa muito legal, que eu sou uma pessoa extraordinária, por mais que eu não veja isso em mim. E é confuso. Bem, basicamente foi de uma forma muito esdrúxula, foi assim que tudo aconteceu. O meu irmão, Nick, ele não é meu irmão de sangue, tá? Ele é um irmão de consideração meu, que eu amo muito. Ele tentou, né, de todas as formas, unificar a gente ainda. E ele até conseguiu, mas só que eu tava tão mal que eu pensei que ela não queria. E que seria egoísta se eu, da minha parte, se eu quisesse forçar ela a voltar. Seria egoísta da minha parte, porque esse é um sentimento que eu queria, ela queria descansar a mente. Ela aproveitou isso pra poder descansar a mente. Porque, querendo ou não, ela pode não dizer, mas eu trouxe muita dor de cabeça. Ela me aturou por muito tempo. E eu me senti mal. Me senti bastante mal. E ela disse com todas as palavras que, depois dos poemas que eu escrevi, que ela tem esperança. E me dá essa esperança que aconteça novamente. Pelo simples fato que ela me ama. Só que eu fui tão ingênuo que eu, durante um bom tempo, a minha mãe ainda insistindo que a gente não ficasse coisa, aí ela se machucou um pouco mais e ela se manteve agora ausente. Chegou até esse momento. E a minha mente andou muito confusa. Eu pensei que eu também ia perder meu irmão por conta da família dele, que já não é bem estruturada. Aí foi outros fatores que fizeram com que a gente ficasse um pouco distante um do outro. Isso me fez muito mal. Eu nunca sofri tanto por uma pessoa igual a ela. Até porque certas pessoas valem a pena sofrer, mas não nesse ponto. E a culpa não foi nem nossa. É engraçado, porque a culpa não foi nem nossa.
E por que eu tô fazendo esse vídeo? É que, sei lá, eu tirei um tempo pra mim. Que no caso, eu fiz isso faz um tempo, que foi me distanciar das pessoas. Por quê? Eu precisava organizar meus pensamentos, porque eu tô sofrendo muito calado. E eu repensei tanto durante a semana pra poder fazer isso aqui, e agora eu tô tendo a coragem, a cara a tapa de poder fazer. Pois é bizarro. É muito bizarro. Eu só queria dizer que se alguém se sentir à vontade, até porque eu tenho outros problemas também, eu fui diagnosticado com bipolaridade, mas isso já era bem evidente de mim, eu percebi que eu era muito bipolar. Eu também tenho um problema de sintoma de depressão moderada, a minha é moderada desde a época que eu sofri bullying, e qualquer coisinha eu poderia despencar, poderia desistir, e eu tava nesse ponto de desistência, mas eu tô fazendo isso aqui pra poder soltar e não deixar isso preso e deixar de lembrete que eu vou voltar. Eu quero que esse canal continue, eu quero crescer com ele enquanto eu trabalho com outras coisas, até porque eu vou buscar trabalho ano que vem. Eu não tenho idade, eu tenho 16 anos. Eu vou buscar um trabalho para eu poder ganhar meu próprio dinheiro e afins. Eu quero crescer na vida, né? Eu quero ter as minhas coisas para um dia eu ter o futuro com a pessoa que eu tanto amo, sabe? Porque aconteceu uns episódios na minha vida umas semanas atrás que eu me rendi a vícios e isso me fez muito mal. E eu não me conformava que ela tava preocupada, sabe? Eu não me conformava de jeito nenhum. Eu pensei que era mentira, eu pensei que era bobagem, mas quando eu fui atrás pra ir a fundo e vi coisas que não era pra eu ver, eu percebi que ela tava realmente preocupada. E eu quebrei muita cara, porque eu pensei que eu ia achar algo que ela tava vivendo na vida dela, que ela tava até mesmo com outra pessoa, por isso me ignorar, por isso não ir atrás de mim, mas não. É porque ela só quer descansar a cabeça dela. E que eu quebrei muita cara, porque eu vi que ela tava realmente preocupada comigo e eu fui burro de acreditar nisso. Até desconfiar do meu próprio irmão, que eu pensei que estava escondendo algo muito a fundo e que eu nunca iria saber da verdade. Mas não, eles não tinham nada a esconder. Eu acho isso irônico. Eles não tinham nada a esconder. Olha, eu só tô fazendo esse vídeo para poder soltar o que tava dentro. Eu não tô fazendo esse vídeo com pretensão, roteiro nenhum. Eu só queria contar uma história de vida. E se você se sentiu na vontade de poder dizer alguma coisa aqui na aba dos comentários, sinta-se livre. Comente alguma experiência. E eu queria dizer, passar uma mensagem com esse vídeo que seria: tudo tem seu tempo. Nenhuma dor é tão única para você sentir ela sozinho. Nenhuma dor é tão única para ser sentida sozinha. Todo mundo tem o seu fardo para poder carregar. E todos esses fardos só entram na nossa vida porque o destino ou até mesmo algo divino acredita que a gente é possível de suportar isso até conseguirmos resolver com esse problema. E é assim que eu penso. É assim que eu penso, é uma forma um pouco idiota, é um pouco inocente também de acreditar. Mas é isso. Eu acho que era só isso que eu tinha pra poder dizer. Sabe, não desista. Se você tem alguém ou algo que você queira esperar e que já você recebeu todas as confirmações, mas você ainda tá inconformado, que tipo, caraca, mano, será? Velho, de verdade, apenas viva. Apenas viva, como se fosse seu último dia. Mas não seja afobado. Espere acontecer. Porque o tempo sempre vai dizer. Ele sempre vai te passar uma resposta. E por mais que doa em mim, e eu seja muito ansioso, o tempo tá me dando uma resposta que eu não queria, que é o silêncio. Que o silêncio das pessoas falam muito mais do que elas mesmas falando.
Eu digo isso por experiência. Isso tudo só tá pra me demonstrar que o silêncio às vezes é uma resposta. Uma resposta pra vitória. E, bem, sobre o canal, eu tô planejando alguns vídeos. E, bem, eu não sei quando eles vão sair e quando eu vou começar a produzi-los, mas, de verdade, eu acho que vai ser breve. Vai ser bem breve. Porque, querendo ou não, eu tô com saudade de fazer vídeo. Eu preciso de algo pra distrair a mente enquanto eu tenho esse momento só comigo mesmo. Por mais que eu não queira esse momento comigo mesmo. Eu assumo, eu não queria. Eu não queria. Eu me enxergo como uma pessoa muito... às vezes irritante. Eu tenho ódio de mim. Mas eu tô dando essa chance. Porque se eu não consigo nem fazer o que eu mais gosto, que é escrever poemas e até mesmo cartas abertas e me expressar por algum outro meio, eu achei esse meio só para poder aliviar um pouco a dor. Eu aprendi a lidar com ela. Bem, eu acho que era isso tudo que eu tinha para dizer. Eu acho que era realmente isso. Foi difícil. Bem, basicamente eu narrei esse vídeo inteiro com uma história de vida e eu não vou fazer isso com frequência, tá? Eu não vou. Eu só achei uma oportunidade para poder afagar os problemas, a mente, e eu achei essa forma. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Sinta-se aberto para poder comentar na aba de comentários se você passou por algum problema parecido. E eu espero de verdade que esse vídeo chegue em pessoas que realmente precisam ouvir. Por mais que seja alguém falando sobre a sua vida e passando uma mensagem que não faz tanta diferença, mas que às vezes é necessária. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar esse vídeo salvo aqui no canal, de qualquer forma, e... Eu sou Ireno Khan, e até outro dia.